amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O texto de Jeremias hoje não foi escrito por ele mesmo. É um texto deuteronomista, ou seja, Jeremias é aqui apresentado em terceira pessoa do singular. É um texto com o qual se abre a segunda grande parte, capítulo 7 do livro de Jeremias. É um discurso colocado em sua boca, mas um discurso que, embora criado a posteriori, não é caprichoso nem arbitrário. Jeremias certamente batalhou nesta direção. E qual? A direção, ou melhor, a vista concreta de um culto esmerado, quanto possível, no Templo de Jerusalém, porém desvinculado, dissociado de uma vida ética e moral condizente com Deus. O Deus de Jeremias não era ainda exatamente o Deus monoteísta no qual nós cremos hoje. Jeremias estava a caminho do monoteísmo ainda. O monoteísmo só se firmou em Israel com o exílio e depois do exílio, épocas posteriores a Jeremias. Mas já no templo de Jeremias, o Deus de Judá, se ainda não era o único Senhor do céu e da terra, o Deus Criador que não admite outro em sua presença, era sim o único que deveria ser adorado e respeitado em Judá pelos habitantes de Jerusalém e do seu contorno. Era também um Deus sensível, e aqui se vê a diferença com os outros deuses pagãos, um Deus sensível à vida ética e social. Um Deus que não aceita um culto mentiroso. Porque, como diz o texto, matar, roubar, adulterar, cometer toda espécie de pecados. E depois, vir a este templo, celebrar uma bela liturgia e afirmar templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, isto é tentativa de suborno de Deus. E Deus não é subornável. Isto é tentativa de se pagar Deus com moeda falsa. E Deus não recebe este tipo de pagamento. Isto é tentativa de se oferecer a Deus uma bela embalagem, um belo presente com nada dentro. O texto aparentemente diz-nos pouco, porém, em profundidade há muito que se aprender e se tirar dele. Nós temos uma vida religiosa. Muitos de nós, vamos à missa, participamos do culto, mas é preciso que este culto não seja desvinculado da vida ética e social. Pelo contrário, que o culto, que a Eucaristia, que as nossas comunhões, que a vida sacramentária sejam momentos altos e alimentem a nossa vida fraterna, a nossa vida de comunhão e a nossa vida de serviço aos outros. Não uma vida de pecados, não uma vida contrária aos planos de Deus. Há muitos que não têm esta visão ou não têm estes escrúpulos, cometem uma série de desatinos e imaginam que Deus lhes seja propício ou que Deus feche um olho, pior ainda, a tudo aquilo que fazem, vendo apenas as boas palavras e intenções que nunca são postas em prática.